Então tá, nesta aula a gente vai instalar um tema no WooCommerce. No caso, o tema escolhido é o Lemood. Eu tenho lá a minha assinatura vitalícia do Monster One, que me dá acesso a todos os temas do WooCommerce, né? Como eu comentei na aula anterior. Eu estou logado na plataforma, então já estou aqui, né? Já fiz login na plataforma do Monster One. Acessei ou encontrei o tema que eu queria. Vou clicar aqui em Download. Lembrando que o processo, apesar de ser parecido, né, com outros marketplaces, o processo de instalação em si pode variar bastante de um tema para o outro, tá? Então, se você estiver usando o Lemood, legal, essa aula vai ser 100% útil para você. Se você estiver usando outro tema, ou de outro marketplace, enfim, com outras instruções, com outros componentes, as instruções podem ser totalmente diferentes. Mas aqui tá, então eu tenho um arquivo .zip, que eu vou descompactá-lo automaticamente. Nesse arquivo zip, geralmente vai conter os arquivos do tema, que a gente vai ter que colocar na pasta do tema, e também os arquivos de instrução, tá? Ou os arquivos com instruções diversas. Uma vez que você fizer o download, então temos aqui o arquivo zip e temos aqui a pasta contendo os arquivos do tema que a gente acabou de comprar. Então eu tenho o arquivo de licença, que provavelmente vai conter aí a minha chave de licença, que em alguns temas é pedida na configuração. Não vou abrir aqui agora, mas eu tenho aqui as instruções de instalação, que mostra basicamente um PDF, né, com todos os detalhes do tema. Então eu tenho os detalhes técnicos, o que eu preciso para rodar ele, como instalar, e isso é muito importante porque, como eu falei, varia de tema para tema. Então, para instalar o tema, né, específico, eu preciso ter o WordPress, né, então o WordPress a gente já tem, tudo que eu preciso fazer é ir lá na parte de aparência, temas, adicionar novo e clicar ou arrastar o tema em questão lá para dentro. Então, a gente vai acessar aqui o nosso painel da nossa loja. Vou dar um zoom aqui para ficar bonitinho. Em aparência, temas. A gente tem os temas que eu já tenho instalados. O tema que já está ativo, né, que é o 2025. Eu vou clicar aqui em adicionar tema. Aqui eu posso ou procurar entre os temas populares, né, que também é um outro lugar que você tem para poder instalar temas até que de certa forma confiáveis. Muitos deles são gratuitos também, tá? O Astra é um deles. O Astra é um tema muito popular aí. O Ocean WP também é outro que eu costumo utilizar bastante aqui nos tutoriais do canal. Mas falando de temas, né? Vamos lá, a gente vai clicar aqui em enviar tema e vamos então selecionar o nosso arquivo zip, Lemood. Dessa forma aqui, vou clicar em instalar, vai fazer o upload do arquivo zip e vai descompactar e instalar o tema lá na minha hospedagem. Nesse momento ele já percebeu que existe um tema pai chamado Gutenix, fez o download desse tema, instalou, descompactou, removendo a versão da tradução e vai voltar para a tela de temas logo em seguida. Agora eu posso ver ao vivo, fazer um preview do meu tema ou simplesmente ativar o tema, e é isso que eu vou fazer. É a mesma coisa do que vir aqui em temas, procurar o tema que a gente acabou de instalar e clicar em ativar. Lembrando que a gente tem o Gutenix e tem o Lemood, né? Então a gente acabou ganhando aqui dois temas. O Lemood, ele estende, ele é um tema filho do Gutenix, ok? Então é ele que a gente vai ativar. Vou ativar o tema. Legal? Então, nesse momento, aquela minha loja feia que eu tinha antes, teoricamente já seria uma loja com o Lemood. A gente já percebe uma grande diferença aqui. Aqui a gente não tem um menu principal, né? Mas a gente tem o nosso URL da nossa loja, que se não me engano era /loja. E claro, a gente precisa agora configurar o Lemood de acordo com as nossas necessidades. Seguindo a instalação aqui, a gente também tem alguns plugins que a gente precisa instalar. Então vamos na área de plugins, clicar em adicionar novo, adicionar plugin e vamos instalar o plugin Zeguten, que também está na pasta do tema que a gente acabou de baixar. Então aqui em plugins, adicionar plugin, enviar plugin, vou selecionar aquele arquivo, zeguten.zip. Instalar agora. Enquanto ele instala, vou aproveitar para ver se tem mais alguma coisa que a gente precisa fazer. Então tá, a gente precisa depois ativar o plugin, né, que a gente acabou de instalar. E também temos os arquivos de sample data, ou de dados de exemplo, que vai ser muito útil para a gente, tá? Já vou falar sobre ele. Então vou instalar aqui, ativar o plugin. E legal. Então o Zeguten, mais um plugin que a nossa loja ganhou. Lembra que eu comentei, né? Os temas eventualmente vão trazer plugins adicionais. Esse daqui, no caso, traz provavelmente algum tipo de exibição de Google Mapa, né? De Google Maps, mostrando a localização da minha loja. Ou talvez alguma autocompletagem de endereço. Enfim, ele precisa da Connect Key, ou precisa, na verdade, do Google Maps API Key, que eu preciso pegar lá no site do Google. A mesma coisa com o envio de e-mails, então ele também traz um plugin ou traz recursos de envio de e-mail, no caso integrado com o MailChimp, que eu também preciso pegar lá na página do MailChimp os detalhes de e-mail, mas eu não vou fazer isso também, não vou configurar o disparo de e-mail agora. Enable SVG Files Uploads, como o nome sugere, né, para permitir que eu envie arquivos SVG.
CSS Print Methods vai ser external, arquivos externos ou internal embedding. Eu recomendo que você deixe external file do jeito que está aqui. Enfim, recomendo que você não mexa em nada, a não ser que você queira configurar o Google Maps API agora. Não vou entrar nos detalhes de cada feature do tema, porque, como eu falei, é muito improvável que você esteja utilizando o mesmo tema que eu, tá? O que eu vou fazer agora, para que a gente consiga avançar no curso até com mais dinamismo, né, é de fato importar os arquivos de exemplo do Lemood. Tá? Então, como a gente está vendo aqui na documentação da instalação, né, ele está falando que a gente pode fazer a instalação dos arquivos de exemplo que está localizado na pasta manual install, que é justamente a pasta que eu já estou, inclusive, né? O que eu estava, perdão. Então, tema, manual install, e aqui eu tenho um arquivo SQL. Esse arquivo SQL aqui, ele basicamente vai sobrescrever muitas configurações que a gente tem na nossa loja, vai criar talvez crie tabelas adicionais, mas eu acho pouco provável. Mas mais do que isso, ele vai cadastrar os produtos do Lemood, ok? Ou seja, ele vai cadastrar um monte de produto. Seguindo aqui, vamos ler aqui as instruções. Eu preciso subir a pasta WP Content lá no servidor, sobrescrevendo o que já existir. E depois eu preciso importar o arquivo com o nome do tema, né? No caso aqui com o lemood.sql. Então, lá no nosso servidor eu vou ter a pasta WP Content e lá dentro eu tenho a pasta Uploads. É lá dentro que eu vou subir essa pasta aqui. Vamos dar uma olhada? Então tá aqui, eu abri meu FileZilla, né, meu FTP, conectei lá no meu servidor e vou fazer o upload dos arquivos do tema. Então aqui dentro da pasta do tema, tem lá tema, manual install, uploads. Dentro do diretório da minha loja, a nossa loja u.pbintegrações.com, eu também tenho a WP Content, tem a pasta uploads, que basicamente é a pasta onde ficam todos os arquivos de fotos e todos os arquivos que você envia pelo painel. Então, quando você cadastra lá um produto, sobe uma foto, ele vai salvar essa foto dentro da pasta Uploads. No nosso caso, como a gente vai importar o arquivo SQL com todos os produtos, eu ainda preciso subir as fotos dos produtos. E é aqui que eu faço isso. Então, eu tenho duas pastas, 2020 e 2021, que não existem lá. Então, tudo que eu preciso fazer aqui é clicar e arrastar, e ele vai começar a copiar as pastas lá para dentro. Vai criar as pastas e pronto, ele vai começar a subir os arquivos. Esse processo vai demorar um pouco do meu lado, porque afinal de contas são 500 MB de arquivo, ok? Tem foto pra caramba nesse tema e as fotos estão em boa resolução, então vai acabar demorando um pouquinho mesmo com uma boa conexão, tá? Seguindo adiante, ainda na documentação do tema, a gente tem que também subir o arquivo SQL, ok? Então eu preciso importar esse arquivo SQL lá no servidor. No caso desse arquivo especificamente, eu preciso primeiro, pelo que ele está falando aqui, abrir o arquivo e trocar as URLs que existem dentro desse arquivo. Isso porque ele vem com os URLs fixos com o URL que já está no tema quando ele instalou, né? Então, tudo que eu preciso fazer é abrir o arquivo SQL. Então, está aqui o nosso arquivo SQL. Eu vou abrir ele no editor de texto normal, posso abrir ele no cursor ou no VS Code. Então, estamos aqui, né, com o nosso arquivo, com o dump da base. Basicamente, preciso procurar aqui onde que está a URL que eu preciso substituir, ou your URL, né, na verdade, isso, ó, your website URL here, ok? Então, eu preciso substituir esse cara aqui exatamente como ele está falando lá, né? Então, aqui no caso do Visual Studio Code, eu preciso dar um Ctrl F, né? Eu seleciono o texto aqui, dou um Ctrl F, e aqui na setinha eu clico aqui para baixo e coloco o URL do meu site, né? Então, simples assim, eu vou fazer o replace em todas as ocorrências. E pronto, salvo o arquivo e agora a gente precisa importar esse arquivo na nossa base de dados. Como você bem se lembra, a nossa base de dados é MySQL e ela pode ser facilmente gerenciada lá no nosso painel cPanel, lembra? Então lá no cPanel eu tenho aqui MySQL, eu tenho o famoso PHPMyAdmin, ok? O PHPMyAdmin é onde eu gerencio todos os bancos de dados da minha hospedagem. Eu preciso aqui do lado esquerdo selecionar a base correta. Uma vez feito isso, eu clico aqui em importar. E aqui eu tenho o arquivo que eu vou importar. Ele pode ser um arquivo SQL ou um arquivo .sql.zip compactado. No caso aqui eu vou importar o nosso arquivo normal, que é o nosso lemood.sql, que a gente acabou de alterar. Vou clicar aqui em importar. Lembre-se, garanta que você está com a base selecionada correta, ok? No nosso caso aqui é a Clarema _ loja U. E vou importar. Lembre-se também de fazer backup da sua base de dados antes de importar o arquivo do tema, tá? Isso porque ele pode, eventualmente, sobrescrever algo importante na sua loja ou na sua instalação do WordPress. E aí esse vai ser um bom caso de você pedir um reembolso do tema, ok? Legal, então feito isso, vou voltar aqui no meu painel. Vou tentar clicar aqui em painel.
Legal, ele está falando que eu preciso atualizar a minha base. Vou clicar em Update WordPress Database. Legal, foi atualizado com sucesso. Vou clicar em Continuar. E agora, se eu vier aqui em Produtos, todos os produtos, eu provavelmente vou ter um monte de produtos cadastrados. Eventualmente vou... Isso mesmo, então eu tenho aqui vários produtos, todos eles ainda estão faltando a imagem, porque eu estou subindo as imagens lá no FTP. Né? Então, ele está subindo as imagens. E se eu vier também em páginas, eu provavelmente vou ter algumas páginas configuradas a mais, né? Últimas notícias, política de privacidade, outras páginas que eu não tinha configurado antes. Mas o mais importante, se eu acessar a minha home, ela não vai mais estar assim, ela deve estar um pouco mais bonita, ainda pendente de todas as imagens e o logotipo, né? Tudo que eu preciso fazer agora é esperar terminar de subir todos esses arquivos. Então, muito bem, nossos arquivos terminaram de subir. Vamos atualizar a nossa loja. E agora a gente tem até o logotipo da loja, a imagem de fundo e basicamente a loja exatamente como estava naquela loja de demonstração que a gente viu antes. Não é legal? Tudo que a gente precisaria fazer agora é começar a traduzir e customizar essa loja de acordo com as nossas necessidades, com os nossos produtos, com os nossos termos e com a nossa identidade. Claro, né, trocando o logo, trocando o nome dos menus, nome das páginas e, claro, as fotos com os nossos produtos e preços de estoque. Legal? Te vejo na próxima aula. Até lá!